Vamos começar então com a aula. Hoje, para quem entrou agora, quem não está desde o início da transmissão, é o aparecimento do Senhor Vamanadeva, um avatar de Krishna, que veio na forma de um Brahmani anão para restabelecer a ordem universal. Então, vamos ler um texto do Srimad Bhagavatam, contando a história do aparecimento, enfim, do pedido do Senhor Vamanadeva. E também hoje é o aparecimento de Srila Jiva Goswami. Vamos também ler um texto de Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj sobre Jiva Goswami. Vamanadeva aparece. Vamos colocar na caixinha para ficar mais alto. Aditi, a mãe do Vamanadeva aparece. Aditi, a mãe dos semideuses, lamentou-se ao ver seus filhos vagueando sem casa. Seu esposo aconselhou que ela se mantivesse calma, tanto na perda quanto no ganho, mas não pôde acalmá-la. Ele então recomendou que ela realizasse um voto de 12 dias para satisfazer o Senhor Krishna. Contente com o voto dela, o Senhor prometeu aparecer como seu filho. Em transe, seu marido viu o Senhor. Ele, então, engravidou sua esposa, e o Senhor entrou em seu ventre. O Senhor Vamana, cuja tez é azul, apareceu neste mundo adornado por seda dourada e portando em suas 4 mãos um búzio, um disco, uma massa e uma lótus. Seu aparecimento trouxe júbilo para toda a criação. Ele, então, transformou-se em um jovem anão brahmana, e na cerimônia de comemoração de seu aparecimento, todos os semideuses e sábios deram-lhe presentes. O deus Sol entoou mantras védicos. O sacerdote dos semideuses decorou seu peito com o cordão sagrado. E Kashyapa Muni colocou um cinto de palho ao redor de sua cintura. A Mãe Terra e a mãe dele providenciaram-lhe uma pele de veado e uma tanga. A Lua, o rei das florestas, ofereceu-lhe o bordão de um celibatário, e os céus deram-lhe uma sombrinha. Brahma o mimoseou com um pote d'água. Os 7 sábios presentearam-no com grama sagrada, e a deusa da aprendizagem deu-lhe contas de oração. O tesoureiro dos semideuses levou para ele uma cuia depidente, ao passo que Bhagavati, a esposa do Senhor Shiva, deu-lhe suas primeiras esmolas. Sri Vamanadeva realizou sacrifícios para estabelecer o exemplo apropriado para todos os sábios. Quando ouviu que o rei Bali estava ocupado em sacrifício sob a guia de Shukracharya, ele foi ver Bali, afundando a superfície do globo a cada passo. Quando Vamanadeva aproximou-se de Bali, o fogo sacrificial estava quase extinto,
e os demônios não puderam receber sua cota do sacrifício, senão que os hinos emanando da boca dos sábios conferiram poder aos semideuses, ao invés de conferir aos demônios. Todos os sábios no sacrifício ficaram atônitos, vendo a refulgência que emanava de Vamanadeva. Eles pensaram que o sol, ou a encarnação do fogo, estava se aproximando, em virtude do que todos eles ofereceram respeitos a ele. Bali Maharaj, cordialmente convidando-o a se sentar, lavou seus pés de lótus. O grande rei, então, colocou sobre sua cabeça a água sagrada santificada pelo toque dos pés de lótus do Senhor, assim como o Senhor Shiva carrega em seu cabelo o sagrado Ganges. Bali Maharaj, em seguida, perguntou ao Senhor como poderia servi-lo. Depois de louvar a dinastia Bali como gloriosa e infalível em seus votos de caridade, Vamanadeva solicitou-lhe 3 passos de terra. Bali Maharaj motejou sua decisão, chamando-a de imatura, e insistiu que ele pedisse por algo mais substancial. Vamanadeva respondeu que a ganância jamais pode ser saciada. Ela fará o possuidor correr em busca de mais. Com efeito, Vamanadeva estava instruindo Bali Maharaj que seu reinado sobre o céu estava apenas satisfazendo sua ganância e seu egoísmo e atormentando os semideuses. Como o guerreiro supremo, o Senhor poderia facilmente ter reavido os céus para os semideuses, aniquilando o orgulho de Bali em uma batalha. Mas ele veio como um garoto sábio para instruir seu devoto Bali Maharaj sobre a importância de se abandonar o apego excessivo a posses. O Senhor instruiu Bali, dizendo-lhe que é importante que o indivíduo fique satisfeito com o que quer que venha naturalmente até ele, pela vontade da providência divina, em vez de ansiar pela propriedade alheia. Então aqui está começando a contar a história do Senhor Vamanadeva, porque ele apareceu na Terra e, na verdade, o Senhor, Bali Maharaj, ele é neto de Prahlada Maharaj. Então, todos sabem que Prahlada Maharaj era filho do demônio, Hiranyakashipu, e ele herdou o reinado de demônio, só que era um demônio santo. Na verdade, ele não era demônio, ele era somente filho de um demônio, mas ele passou esse reino para o seu filho e o seu filho para o seu neto. E o seu neto é Bali Maharaj. Então, isso tudo passatempo de Krishna, um lila de Krishna, e Krishna sempre faz isso. Os demônios conquistam o plano celestial, a Terra, e aí Krishna vem na forma de um avatar para restabelecer a ordem do universo. Então foi isso que aconteceu também com o Senhor Vamanadeva, só que ele não veio para matar o demônio, ele veio para dar a misericórdia para o demônio, Bali Maharaj, porque era muito caridoso, Bali Maharaj. Então foi contada a história que Aditi, a mãe dos semideuses, ela estava perturbada que os seus filhos estavam fora do plano celestial. O plano celestial foi dominado por Bali Maharaj, o rei dos demônios. Então, ela pegou e foi pedir, o Senhor Brahma veio pedir para ela, e ela pediu para Krishna que restabelecesse tudo isso. E aí o marido orientou ela a fazer 12 dias de um voto de jejum. Ela fez, e o Senhor Krishna ficou feliz, e ele apareceu no seu ventre, também como seu filho. Então, Vamanadeva é irmão de todos os semideuses. E aí Vamanadeva cresceu, foi falado que os semideuses levaram cada um o seu presente para ele, cordão de Brahmani, enfim, uma cumbuquinha para pedir doações, cada um levou alguma coisa para ele.
ele cresceu e virou um Brahmane anão. Ele era bem pequeno. E aí, no sacrifício que Bali Maharaj estava fazendo com os outros demônios, ele apareceu lá. E como era de costume, um Brahmane sempre é presenteado. Um Brahmane sempre é presenteado. E quando ele foi andando, como foi dito, ele ia afundando o chão. Conforme ele andava, ele afundava o chão. E ele chegou lá na arena de sacrifício, estavam fazendo fogo, só que o fogo estava muito baixo. Em vez de beneficiar os demônios, esse fogo sacrificial estava beneficiando os semideuses. E quando ele chegou, o Bali Maharaj viu a refulgência dele, aquela energia dele. Ele era, como foi dito, tez azul, a pele dele era de cor azul. E aí, Bali Maharaj foi lavar seus pés e, como era de costume, como eu falei, falou qual o que ele queria, o que ele tinha ido lá fazer, um Brahmane. E Vamanadeva simplesmente pediu somente 3 passos de terra. E aí Bali Maharaj achou aquilo insignificante, um anão com aquelas perninhas curtas, o que ele iria conseguir com 3 passos de terra? E Bali Maharaj falou para ele, mas eu tenho muita coisa, eu sou dono de tudo, peça mais, peça algo a mais. E Vamanadeva convenceu ele que só queria 3 passos e ele concedeu a ele 3 passos. Aí a história vai continuar agora. Bali, então, concordou em dar ao Senhor os 3 passos de terra. Quando ele estava prestes a confirmar sua promessa com água, Shukracharya, reconhecendo que Vamana era não outro senão o Senhor Vishnu, tentou dissuadir Bali de cumprir sua promessa. Bali mantinha Shukracharya, que não queria que seu rico benfeitor perdesse toda a sua riqueza. Ele informou a Bali que o garoto diante dele era na verdade o Supremo Senhor Vishnu, que havia vindo até ele de forma a recobrar toda a opulência dos semideuses. Shukracharya também alertou Bali de que ele sofreria no inferno por ser incapaz de cumprir a promessa feita ao Senhor Vamana, uma vez que o Senhor Vamana cobriria todo o reino de Bali com 2 passos, não deixando nenhum espaço para um terceiro passo. Bali ainda não proferira a sagrada sílaba Om, em razão do que disse Shukracharya. Sua promessa poderia ser revogada. Bali, contudo, não estava disposto a voltar em sua palavra. Ele sabia que a Mãe Terra não consegue suportar o peso de uma pessoa desonesta. Agora que o próprio Senhor havia chegado à sua porta, como ele poderia ir contra sua vontade suprema? Embora não seguir as ordens do Guru normalmente seja considerado um ato ofensivo, Bali rejeitou o conselho de seu Guru, porque o mesmo contradizia o princípio fundamental de satisfazer o Senhor. No que dizia respeito ao inferno, Bali Maharaj disse: não temo um inferno, pobreza, um oceano de aflição, queda de minha posição, ou mesmo a morte, tanto quanto temo enganar um Brahmana. Ele citou o exemplo das grandes almas que sacrificaram suas vidas para outros. Por fim, a morte leva tudo embora. Por que, então, permanecer apegado às posses pessoais? Bali continuou: muitos reis obtiveram fama imortal por meio de seus atos heróicos, mas eles raramente obtêm a fortuna de servir a um santo. E minha fortuna extrapola todo o limite, pois o esposo da deusa da fortuna veio como um santo para mendigar de mim. Meu querido professor, tu adoras Vishnu, e agora que ele apareceu diante de mim, tenho que cumprir sua instrução, muito embora ele possa ter vindo como um inimigo.
Uma vez que ele agora é um garoto brahmana, não lutarei com ele, embora ele talvez me prenda ou me mate. Srimad Bhagavatam. Ouvindo isso, Shukracharya condenou seu discípulo desobediente a perder toda a sua riqueza. Mesmo depois de amaldiçoado, Bali ofereceu água a Vamanadeva, solidificando deste modo sua promessa. Shukracharya tentou intervir, mas não conseguiu fazê-lo. Embora como um anão, o Senhor se expandiu em sua forma cósmica, revelando todo o universo. Com seu primeiro passo, ele cobriu todos os planetas inferiores até a Terra. E com seu segundo passo, ele alcançou o topo do universo. A unha de seu pé perfurou as coberturas universais, e a água do oceano causal, na qual incontáveis universos boiam, entrou naquele universo, lavou os pés de lótus do Senhor e desceu para o nosso universo como o Ganges celestial. Srimad Bhagavatam. Então, o guru de Bali Maharaj, o guru dos demônios, ele não queria deixar que Bali Maharaj desse os 3 passos para Vamanadeva, porque ele sabia que Vamanadeva era o Senhor Supremo. E Bali Maharaj, mesmo assim, deu para ele o que ele pediu, os 3 passos. Mesmo sabendo que ele era o Senhor Supremo, era melhor perder tudo, mas perder para o Senhor. Não havia problema, ele não tinha medo da miséria, ele não tinha medo da fome, ele não tinha medo de nada. Ele queria justamente dar isso para o Senhor, que era mais importante do que ter tudo. E aí o Senhor se expandiu, o Senhor Vamanadeva se expandiu numa forma gigante. E o primeiro passo, como foi dito, são 3 mundos. É dito que são 3 mundos. O mundo infernal, a terra e o mundo celestial. Com o primeiro passo, ele cobriu todos os 7 planos, os 7 mundos infernais. Com o segundo passo, ele cobriu a terra e os planos celestiais, que também são 7. E o Alokis, que é o dedo maior do pé, com a sua unha, perfurou, e o rio Viraja, o oceano causal, desceu. Mas antes de sair, pelo buraco que o seu dedo fez, ele lavou os pés de lótus de Vamanadeva. Por isso que o rio Ganges é um rio sagrado, porque ele passou pelos pés de lótus do Senhor Supremo. E aí tem toda a história do rio Ganges, que ele foi descendendo através dos planos celestiais, e o Senhor Shiva aparou, Sadashiva Gangadharaju, aparou o Ganges, e ele está lá, a nascente dele é no Himalaia, mas a nascente dele não é no Himalaia, ele vem do mundo transcendental. O rio Ganges vem do mundo transcendental, por isso que usamos a água dele para nos purificar no altar, para oferecer a comida, fazer o arati, enfim, a água do rio Ganges purifica a alma, por causa disso, porque ela passou pelos pés de Vamanadeva. Então é um lila, o Senhor fez isso, e aí faltava um passo ainda. Ele deu 2 passos, mas ele tinha prometido, Bali Maharaj tinha prometido 3 passos para o Senhor Vamanadeva, faltava um passo. E aí o Senhor Vamanadeva falou para ele, e agora, falta um passo, o que você vai me dar? Eu já conquistei todo o universo material. Os planos infernais, a terra e os planos celestiais. Não tem mais nada para conquistar no universo material. E Bali Maharaj falou, mas eu não tenho mais nada para lhe dar. Você tomou tudo que eu tinha. E a esposa de Bali Maharaj cochichou para ele, você não se entregou para Deus. Você não se entregou para ele, você não deu o seu coração para ele. E aí Bali Maharaj falou para o Senhor Vamanadeva, sim,
eu não dei meu coração, eu não me entreguei para você. E aí o Senhor Vamanadeva, como o Shilachar Maharaj contou hoje, na aula, no darshan dele de manhã, apareceu uma outra perna do umbigo do Senhor Vamanadeva e ele colocou essa perna na cabeça de Bali Maharaj. Então ele deu a misericórdia para Bali Maharaj e Bali Maharaj foi viver com o seu avô para lá da Maharaj no mundo transcendental. Então esse é o Lila de Vamanadeva. E também o Senhor Vishnu ficou conhecido nesse passatempo como Trivrikama, por causa dos 3 passos. Então, esse nome Trivrikama vem dos 3 passos que Vamanadeva deu. Isso está no Śrīmad Bhagavatam. Então, essa história, resumidamente, contada de Vamanadeva, o aparecimento dele para restabelecer a ordem do universo. E os semideuses voltaram para os seus planos, cada um no seu plano, e a ordem se restabeleceu. Da mesma forma, quando Hiranyaksha estava fundando a Terra no oceano e Varahadeva tirou na forma de javali, uma reencarnação de Deus, um avatar de Deus na forma de javali, tirou a Terra do oceano e matou Hiranyaksha. Da mesma forma que Hiranyakashipu, o Senhor Nishinradeva veio e matou Hiranyakashipu. Então, isso tudo são passatempos de Krishna. Por que Krishna quer isso? Porque ele quer. Krishna pode tudo. Não tem graça a vida sem um drama, sem a vida no estado monótono não tem graça. E Krishna, como é o desfrutador supremo, ele gosta de todos esses passatempos. Ele criou isso, como foi dito aqui no Bhagavatam, no Śrīmad Bhagavatam. Krishna poderia dominar Bali Maharaj, claro, ele é onipotente, ele pode tudo. Ele podia dominar, mas ele quis dar a misericórdia para Bali Maharaj. Porque Bali Maharaj não era um demônio normal, ele era filho de demônio, mas como Prahlada Maharaj também era um devoto puro, que nasceu numa família de demônios. Então ele quis dar a misericórdia e levou Bali Maharaj para viver com o Senhor, para viver com Prahlada Maharaj. Então essa é a história, o Lila de Vamanadeva. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos agora, tem outro festival hoje do aparecimento de Jiva Goswami. Então temos uma pequena aula de Shilachar Maharaj, falando bem curtinha a aula, e uma aula um pouco maior de Shila Govinda Maharaj, falando sobre Jiva Goswami. Mas temos tempo, não temos pressa. Hoje é um dia muito importante, 2 personalidades incríveis. O próprio Senhor apareceu hoje e Jiva Goswami também. Então vamos escutar Shilachar Maharaj falando sobre Jiva Goswami, um dos Goswamis de Vrindavana, um dos 6 Goswamis de Vrindavana. Todo dia glorificamos ele e os outros Goswamis de Vrindavana no Jayadwani, que é feito após a cerimônia Arati. Então, por isso que falamos todos aqueles nomes. É um Jayadwani longo, mas todos eles são grandes personalidades. Não é por acaso que eles estão sendo glorificados todos os dias após o Arati. Srila Jiva Goswami Prabhu, o Polivalente. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Charya Maharaj, 9 de setembro de 2011. Você sabe que Mahaprabhu deu o comando de sua linha a Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami Prabhu tinha um discípulo e sobrinho por parentesco chamado Jiva Goswami Prabhu. Hoje é o dia de seu aparecimento. Srila Jiva Goswami Prabhu vivia no templo Radha Damodar. Nosso templo em Vrindavana ficava bem próximo a ele. Hoje, um templo não pode funcionar com apenas 1 ou 2 devotos. Agora, um homem cozinha, outro faz puja, outro limpa,
outro faz guirlandas e assim por diante. Mas Diva Goswami Prabhu fazia tudo sozinho. Ele cozinhava, fazia puja, limpava o templo, trazia água do Jamuna, não havia água da torneira ou poço na época. E também prestou serviço pessoal ao seu guru. Ele estava ocupado com seu serviço de manhã à noite e fazia tudo sozinho. Uma vez, Rupa Goswami escreveu um sloka, e quando um devoto sênior, a quem ele considerava seu guru, veio até ele, ele pensou que o que Rupa Goswami havia escrito estava um pouco errado, e ele o corrigiu. Diva Goswami ouviu e pensou: não, isso não está certo. O que ele está dizendo, na verdade, não está correto. Mais tarde, ele foi ao Jamuna e encontrou aquele devoto lá. Ele disse a ele: você errou. O que meu guru escreveu está correto. Ele explicou a ele o porquê, e o devoto voltou a Rupa Goswami para se desculpar. Rupa Goswami repreendeu Diva Goswami. Agora você está ensinando meu guru? Não é certo, é uma ofensa. Você não pode ficar em Vrindavana. Você não tem qualificação para ficar aqui. Você deve partir. Diva Goswami partiu e mais tarde Sanatana Goswami o trouxe de volta. É assim que Rupa Goswami Prabhu estava ensinando seu discípulo. Então aqui Srilachara Maharaj conta brevemente sobre Diva Goswami. Diva Goswami é sobrinho e discípulo de Rupa Goswami. E lá em Vrindavana, ele vivia no templo de Radha Damodar, que fica muito próximo mesmo, do templo da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mata, em Vrindavana. É tipo assim, você anda uns 50 metros, vira o quarteirão, anda mais, no máximo 200 metros, menos até, do templo de Radha Damodar e do nosso templo, do Sri Chaitanya Sarasvati Mata, em Vrindavana. E Diva Goswami cuidava de tudo, ele cuidava das deidades, ele fazia tudo, ele cozinhava, ele oferecia, ele limpava, não tinha água da torneira, como nós agora a facilidade, não tinha água de poço na época, ele ia andando até o Jamuna com balde, um reservatório, para pegar água e fazer todo o serviço de limpeza, enfim, tudo que ele precisava. Então ele era um devoto único no templo, ele fazia tudo, desde manhã quando ele acordava até a hora que ele ia dormir, o tempo todo servindo. Um devoto muito importante, Diva Goswami. E Srilachara Maharaj também comenta, Diva Goswami, esse caso, né, que foi contado, é real isso, que ele escutou um devoto que Rupa Goswami considerava como seu guru, ele foi contra o que Rupa Goswami escreveu. E Diva Goswami, como era discípulo de Rupa Goswami, e viu que aquela questão não estava correta, aquela correção não estava correta, ele encontrou esse devoto depois de um tempo e foi falar com o devoto que Rupa Goswami estava certo. Não o devoto que falou que Rupa Goswami estava errado. E aí o devoto foi lá falar com o Rupa Goswami, e Rupa Goswami ficou muito irritado. E falou para Diva Goswami: como é que você pode corrigir meu guru? Você não tem qualificação. E mandou ele se retirar de Vrindavana. Mas Sanatana Goswami foi e buscou Diva Goswami novamente. Então, é uma personalidade muito elevada, Diva Goswami, tem vários livros, e um dos Goswamis de Vrindavana não é qualquer alma, é uma Nitya Diva, uma alma que vem do mundo transcendental, é um associado de Mahaprabhu. E vamos cantar hoje a canção desculpa, é aparecimento hoje, né? Então,
vamos cantar a canção Dasya Avatar Stotram para Vamanadeva, mas antes vamos ler a aula de Srila Govinda Maharaj falando de Jiva Goswami. É um pouco mais longa a leitura, mas é Srila Govinda Maharaj falando. Jiva Goswami. Terceiro discurso. Jornada protegida. Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj explica o Pranam Mantra de Srila Jiva Goswami no livro Dignidade do Servo Divino. Eu ofereço meus dandavats completos aos pés de lótus de Srila Jiva Goswami, que é o protetor de nossa vida espiritual. Ele nos resgata de todo o ambiente ilusório. Ontem alguém perguntou: como vemos que Baladeva Vidyabhushana está na linha de Visvanatha Chakravarti e Rupa Goswami? Na verdade, eles são os protetores de nossa Sampradaya do ambiente ilusório criado pela seção Pandit. Quando Baladeva Vidyabhushana começou a escrever o Govinda Bhasya, ele primeiro deu suas reverências a Krishna, depois a Jiva Goswami. Ele considerava Jiva Goswami nosso guru, dando proteção contra os Pandits. Então, Jiva Goswami foi falado aqui sobre Baladeva Vidyabhushana, que escreveu o Govinda Bhasya. Vai ser falado mais para frente. E a pergunta do devoto foi justamente sobre isso. Baladeva Vidyabhushana, ele fazia parte da Sampradaya de Visvanatha Chakravartakura e de Rupa Goswami. E aí Srila Govinda Maharaj está explicando agora justamente sobre isso. Qual a posição de Baladeva Vidyabhushana, como é que foi feito essa escritura e também a relação de Baladeva Vidyabhushana glorificando Jiva Goswami. Baladeva Vidyabhushana escreveu o Pranam Mantra de Jiva Goswami. Ele nos protege da filosofia Sankhya, que ele compara à areia movediça. Quando as divas desejam cruzar o oceano da existência material, elas primeiro encontram areia movediça lamacenta. No Shastra Nyaya, as discussões infindáveis e áridas são comparadas a cinzas, fuligem e fumaça soprando ao vento e cobrindo os olhos, o céu e tudo ao redor, de modo que não podemos ver o que realmente está à nossa frente. Através do vento de argumentos ruins, tudo está coberto e não podemos ver Krishna. Em seguida, no Pranam Mantra, ele menciona Vivarta Gartena. Vivartavada é a filosofia de Nirvisheshavada de Shankaracharya, que é comparada a um buraco na estrada. Você quer ir para Krishna, mas não pode. Por quê? Porque na estrada existem esses tipos de distúrbios. O primeiro distúrbio vem da filosofia Shankya, em comparação com a lama. Não apenas você não pode cruzá-lo, mas é o tipo de lama como a areia movediça, da qual você não pode se livrar. A próxima perturbação é Kutarka, que significa Nyaya Shastra, argumento, que é comparado ao sopro de fuligem e fumaça. Ainda assim, você tenta progredir em sua jornada, mas de repente muitos grandes buracos cegos aparecem na estrada. Esses buracos são como o Vivartavada de Shankaracharya, isto é, Mayavada. A filosofia Mayavada está esperando por você na estrada como um buraco.
Se você cair naquele buraco, poderá se perder para sempre. Nesse buraco, você perde o seu corpo. Ninguém lhe dá nenhum alimento ou nada. Está lá você, sozinho, e você morre lá. Mas Baladeva Vidyabhushana diz: Diva Goswami é o salvador daquele ambiente e ele mostrou Sri Krishna em sua posição exaltada. Eu ofereço tudo a ele. Então, Diva Goswami é nosso protetor e Baladeva Vidyabhushana é um pandit de posição semelhante a ele. Ele foi iniciado na Madhva Sampradaya e mais tarde, depois de ler a literatura de Diva Goswami Prabhu e Visvanatha Chakravarti Thakur, ele se tornou um devoto da Gaudiya Vaishnava Sampradaya, a Sampradaya de Mahaprabhu. Então aqui Srila Govinda Maharaj está explicando que Baladeva Vidyabhushana, ele não era da nossa Sampradaya, da Rupanuga Sampradaya, da Sampradaya de Mahaprabhu. Ele era de outra Sampradaya e Diva Goswami veio nos proteger da filosofia Mayavadi. Como foi dito, eles fazem analogia com um buraco. Você cai e não consegue mais sair. A teoria Mayavadi, o impersonalismo, que Deus não é uma pessoa. Nós, o Gaudiya Vaishnavismo, vemos Deus como Bhagavan também, Paramatma, Brahman e Bhagavan. O Mayavadismo não vê isso, ele não vê Deus como a suprema personalidade. Então, é muito perigoso cair nesse buraco e não sair mais. Como foi dito também, a maré movediça. Então, e Baladeva Vidyabhushana, ele veio agora, Srila Govinda Maharaj vai contar, ele participou de uma reunião para defender que Radha Govinda tem que ser adorado antes do Senhor Vishnu. A maioria dos hindus, eles acreditam que Krishna é uma expansão de Vishnu. Mas nós, Gaudiya Vaishnavas, pela Govinda Bhasya de Baladeva Vidyabhushana, que ele interpretou as escrituras, o comentário das escrituras, ele provou que Krishna deve ser adorado antes do Senhor Vishnu. A prachada de Krishna vai para o Senhor Vishnu, não ao contrário como era feito. E até hoje é adorado dessa forma naquele local, em Jayapur. Até hoje, Radha Govinda é adorado antes do Senhor Vishnu. Então, Srila Govinda Maharaj vai contar isso agora. Tanto Radha Govinda quanto Narayana são adorados no palácio do rei em Jaipur. A tradição sempre foi que os devotos e o rei de Jaipur adorariam primeiro Radha Govinda e depois Narayana. Mas houve uma outra Sampradaya que se opôs e eles criaram um conflito. Eles disseram: primeiro Narayana deve ser adorado e depois Radha Govinda. Eles desafiaram os Gaudiya Vaishnavas. Esta deidade é uma deidade dos Gaudiya Vaishnavas. Então, quem quer que seja um Gaudiya Vaishnava qualificado dentro de sua Sampradaya, traga-o. Discutiremos com ele e certamente o derrotaremos. Então, todos os Vaishnavas foram para Visvanatha Chakravarti, que estava naquele momento em Vrindavana. Ele era muito velho e não tinha vontade de ir lá ou de se envolver no debate. Ele pensou: aqueles que se opõem em Jaipur têm um argumento muito ruim, mas eles não sabem disso. Mas quem iria? Naquela época, Baladeva Vidyabhushana estava com Visvanatha Chakravarti Thakur.
Visvanatha Chakravarti o examinou para ver se ele poderia estabelecer nossa concepção da adoração de Radha Krishna antes da adoração de Narayana. Visvanatha Chakravarti ficou muito satisfeito e pensou que ele era a melhor pessoa para estabelecer este princípio Gaudiya Vaishnava. Ele, portanto, pediu a Baladeva Vidyabhushana: por favor, vá para Jaipur. Recebendo suas bênçãos, ele foi sozinho à assembleia do rei em Jaipur. Seu corpo era muito magro e ele tinha toda a aparência de um Gaudiya Vaishnava. Ele não era velho, mas naquela época sua idade devia ser de apenas 30 a 40 anos. Ao ver sua idade pela primeira vez, o rei devoto não ficou satisfeito, mas ao ver seu rosto brilhante, ele considerou: sim, os melhores representantes podem ser todos idosos e incapazes de vir, mas eles enviaram este devoto mais jovem e brilhante. Agora esperamos ansiosamente para ver o que ele será capaz de fazer. Baladeva Vidyabhushana então enfrentou o desafio da Ramanuja Sampradaya. Os Pandits Ramanuja fizeram a primeira pergunta: de quem você está seguindo Bhāsya? Bhāsya significa interpretação. Naquela época, uma Sampradaya seria reconhecida apenas se eles tivessem um Bhāsya de Vedanta, um Bhāsya de Upanishad, um Bhāsya de Vishnu Sarsa e um Bhāsya do Gita. Em muitos lugares, esse critério é mencionado de que uma Sampradaya pode ser reconhecida quando estes estão presentes. Tal Bhāsya não existia na Gaudiya Sampradaya. Então os Pandits disseram: não devemos falar com você porque você não está seguindo nenhuma Sampradaya. Baladeva Vidyabhushana respondeu: se for necessário ter esse Bhāsya para que eu fale com vocês, me dê 7 dias. Depois de 7 dias, falarei com você, e nessa ocasião informarei de que Bhāsya estou seguindo. Eles responderam: sim, leve 7 ou 10 dias. Então ele foi até Govindadev, a deidade de Srila Rupa Goswami, e recebendo as bênçãos dos Vaishnavas de nossa Sampradaya, ele se curvou a Govindadev e pediu permissão dele para fazer o Bhāsya. Depois de 7 dias, ele se encontrou novamente com os Pandits adversários e apresentou a eles: estou seguindo este Govinda Bhāsya do Vedanta Darshan. Está em nossa Sampradaya. Quem fez isso? Eu mesmo. Como Shankaracharya e Ramanujacharya, ele compôs seu próprio Bhāsya. Olhando para seu rosto e conversando com ele, os Pandits ficaram surpresos. Em apenas 7 dias ele o compôs. Ele é um grande Pandit. Muito facilmente, Baladeva Vidyabhushana então os derrotou, mostrando claramente que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e Narayana vem de Krishna, não que Krishna está vindo de Narayana. Ele estabeleceu este princípio naquela reunião e provou que Radha Krishna deve ser adorado por todos, e eles são a suprema personalidade. Os Pandits ficaram muito felizes e até os dias atuais, esse processo de adoração a Radha Govinda, seguido pela adoração de Narayana, ainda está sendo praticado em Jaipur. Ao escrever o Bhāsya, ele fez seus pranams para Krishnas e depois para Diva Goswami. Quando Guru Maharaj explicaria este sloka, seu humor e expressão mudavam de tal forma que, vendo seu rosto, pensávamos que ele era exatamente como Diva Goswami.
Era como se Diva Goswami estivesse realmente sentado na nossa frente. Portanto, esta é a história do Govinda Bhasya, e é assim que Baladeva Vidyabhushana fez seus comentários. Desde aquela época, Baladeva Vidyabhushana, embora fosse um jovem, tem sido adorado pela Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Sua contribuição é nossa riqueza. Então, foi contada a história de Baladeva Vidyabhushana e hoje é o aparecimento de Jiva Goswami, mas tudo isso foi contado por Srila Govinda Maharaj porque Baladeva Vidyabhushana, ele glorificou, ele fez um pranam mantra para Jiva Goswami, de tão exaltada que é a personalidade de Jiva Goswami. E o devoto pegou e perguntou sobre Baladeva Vidyabhushana. Então ele restabeleceu a adoração primeiro de Radha Govinda, Radha Krishna, depois do Senhor Vishnu. Então ele restabeleceu que Radha Krishna é superior ao Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu, ele é uma expansão de Krishna, não ao contrário como uma Sampradaya mudou a adoração em Jaipur. Jaipur é o local, ou Jayapur, é o local onde todas as deidades de Vrindavana estão, com exceção de Radharamana, porque quando os muçulmanos começaram a quebrar os templos Gaudiyas Vaishnavas, isso aconteceu, e não só quebrar os templos, mas destruir as deidades. Então, antes disso que isso acontecesse, os pujaris pegaram as deidades e levaram todas para Jaipur. Então, na verdade, em Vrindavana, toda a deidade que está lá não é a deidade original que os Goswamis de Vrindavana adoravam, que era feita a adoração na época de Mahaprabhu. Somente a deidade de Radharamana, como ela é pequena, então continuou no templo, mas todas as outras estão em Jaipur. E assim, Srila Govinda Maharaj fala sobre Jiva Goswami, glorificando ele. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. E vamos cantar então a canção para o Senhor Vamanadeva. Alguém, se puder ver o número da página, que está no PDF do Kirtan Guide. A canção se chama Shri Dasavatar Stotram. No livro físico normal, Kirtan Guide amarelo, está na página 250. Eu creio que está mais ou menos na 240, entre a 240 e a 250 do PDF. Vamos achar qual é a página e aí todos cantamos junto. Silachara Maharaj já cantou essa canção de manhã, mas para quem não participou, ela faz parte do festival do Senhor Vamanadeva. Amanhã, outro festival, estamos terminando, terça-feira agora, termina o mês dos festivais, Gaudiya Vaishnavas, é um mês de festivais, e amanhã teremos Srila Bhaktivinoda Thakura e o aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura, e na terça-feira o desaparecimento de Namacharya Srila Haridas Thakura. O desaparecimento de Namacharya Srila Haridas Thakura é uma história muito linda, muito bonita, vamos contar ela, e que devoto tão excepcional que cantava 300 mil vezes o santo nome por dia. Então vamos contar a história dele. Amanhã então festival do Senhor de Srila Bhaktivinoda Thakura, e na terça-feira de Srila Namacharya Srila Haridas Thakura. Vamos encerrar então a transmissão desse festival hoje também, muito auspicioso. 3 dias de festivais.
diretos hoje, amanhã e terça. Uma boa noite a todos. Cantem o santo nome e façam a prática devocional da forma adequada, como diz Srila Acharya Maharaj.